The Showers, uma outra história intoxicante do famoso Reddit No Sleep, que foi uma grande fonte do terror digital por anos na internet. Embora a história de The Showers seja provavelmente fictícia, eu acho que na verdade ela bebe de um dos terrores mais horríveis que já aconteceu na história da humanidade. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção, atenção. Alô, oi, eu sou o Cowboy Toybunny e hoje a gente vai conhecer a creepypasta The Showers, uma indicação da minha colega de trabalho, Baggy Bear. Dê uma olhada lá no canal dela. Eu não tô fazendo nenhum roteiro, então eu vou ler a história junto com vocês. Bora lá? Em toda parte, por todo mundo, tem esses lugares onde lendas urbanas se recusam a serem esquecidas. Sejam histórias sobre um lugar, uma criatura ou uma estrada. Não importa, sempre tem um denominador comum. Ninguém nunca esteve nesse lugar, ou viu essa criatura, ou presenciou qualquer terror com os próprios olhos. O povo sempre fala que conhece alguém, um amigo ou parente, e essa galera jura que acredita sem nenhuma evidência ou nome de alguém que poderia fornecer provas, simplesmente porque são histórias passadas de gerações em ciclos infinitos. Eu sou tão cético quanto qualquer um, mas eu era viciado nisso quando era mais novo. Tava constantemente buscando as histórias mais assustadoras sobre a área onde eu estivesse morando. Eu até quebrei a regra de ouro dessas histórias e me coloquei dentro de algumas delas. Deu um trabalhinho, porque eu sempre tinha que lembrar os detalhes para contar a mesma história. Surpreendentemente, ninguém desconfiou de nada. Eu gosto de pensar que eu tive várias contribuições de lendas urbanas do Centro-Oeste e Noroeste. Eu me mudava muito, e sempre sentia felicidade quando ouvia alguém recontando as minhas histórias nos corredores da escola, adicionando uma coisinha aqui ou ali, como um grande telefone sem fio. Claro que era tudo mentira, mas eu sustentava se alguém perguntasse. Às vezes eu até atuava um pouco, dava aquela tremida na voz, um olhar assustado. Eu imagino que esse hábito da minha infância foi o que me levou ao que eu vou te contar agora. Eu soltei essa introduçãozinha, tipo um disclaimer, mirando particularmente nas pessoas que podem questionar a minha história. Há alguns anos, eu tenho sido o menino que gritou lobo, mas eu juro, com toda a minha honestidade e integridade, que dessa vez o lobo é real. Pela minha introdução, você já deve ter percebido que eu mudei muito pelo país, na época da escola. Não era sobre o trabalho dos meus pais, eles só tinham essa tendência a não ficar muito tempo no mesmo lugar. E eu acho que isso teve um certo efeito em mim, mas não me feriu de maneira alguma. Enquanto eu estava crescendo, eu me dava bem com todo mundo, fazia amigos, e geralmente era o palhaço da turma. E graças a isso, geralmente os professores não iam com a minha cara. De novo, isso nunca foi um problema pra mim. Geralmente, até dar ruim eu já estava em outra escola. Minhas amizades sempre acabavam indo embora, assim como qualquer relacionamento positivo que eu tivesse com qualquer professor. Mas graças aos eventos seguintes, a minha memória de um desses professores em particular talvez esteja um pouco distorcida. O Sr. Mays era um dos meus professores de estudos sociais nos primeiros anos do meu high school. Mais velho agora, eu consigo entender o quão horrível crianças podem ser para se lidar nessa idade. E eu respeitava ele, pelo jeito com que ele conseguia se conectar com os estudantes. Ele parecia um de nós, falava como a gente. Ele até falava palavrão às vezes. Professor que fala palavrão, mesmo que seja só um pouquinho, é a epítome do legal para um novato do high school. Tem uma memória especificamente vívida para mim, que foi na época do Halloween. No dia 31 de outubro, a maioria dos professores virava os olhos pro fato de que a gente ainda gostava de vestir fantasia. Mas foi aí que o Sr. Mays elevou essa coisa de professor legal para um novo nível. Quando a gente entrou na sala, a gente descobriu que estava tudo coberto. Tinham lençóis por toda parte, velas acesas e uma única
abóbora com uma careta. O Sr. May estava sentado na sua mesa, observando os estudantes entrando. Quando todo mundo se sentou, ele começou a aula. Ele falou baixinho para criar um clima e puxou uma cadeira perto da lanterna de abóbora que estava no centro da sala. Turma, hoje provavelmente é meu dia favorito do ano, disse ele num tom monótono. Halloween é o meu feriado favorito. E eu quero compartilhar com vocês exatamente por que eu amo tanto isso. Uma garota levantou a mão com um olhar preocupado. Mas ele explicou que os trabalhos iam ficar para a semana que vem de qualquer maneira, sem nem olhar para ela, que devagar foi abaixando a mão, com uma cara meio envergonhada. A turma ficou animada. Ele começou a contar sua história assim que a turma se acalmou. Eu vou tentar recriar essa história maravilhosa aqui para vocês. O jeito que ele contou essa história deixou todo mundo mudo ou muito assustado. Basicamente, o Sr. Mays e seus amigos foram para uma viagem de carro, atravessando o país depois da graduação escolar. Eles pegaram um caminhão, encheram com coisas de acampamento e sumiram da vista de todos por todo o verão. Eles foram para Poconos, em Nova Jersey, depois para a costa da Flórida, Nova Orleans, Califórnia e até Washington. De lá, foram para as montanhas rochosas do Colorado e voltaram para casa em Nova York. Esse conceito de liberdade para viajar deixou toda a classe presa na história imediatamente. Na minha visão, o Sr. Mays era o professor mais legal que existe. Sendo que o grupo dele eram jovens bem aventureiros, eles nem levaram um mapa. Só foram se guiando pelo rumo geral, para onde quer que quisessem ir. Daí encontravam uma cidade para passar a noite ou algum lugar que parecesse interessante. Ele falou para nós que depois de passar uma semana no Colorado, ele e seus amigos tiveram que enfrentar milhas e milhas de plantações. Daí eles assumiram que ou estavam em Nebraska ou no Kansas. Então decidiram juntar uma graninha para pagar um hotel para pernoite. Eles acabaram parando num motel, na verdade, em alguma cidade que nem o Sr. Mays lembrava o nome. Foi quando um dos seus amigos percebeu que eles estavam perto da fazenda do avô dele. Então a galera limpou do motel, tentou pegar o dinheiro de volta e foi contactar esse avô desse amigo. Só que eles não conseguiam achar o telefone dele. Então o grupo decidiu, e se a gente só aparecesse lá? O amigo do professor Mays tinha certeza que ele ia deixar eles ficarem de boa. E isso deu segurança pro grupo. Então, só restando 1 hora de luz do sol, eles foram procurar salvação numa casa confortável para ficar. No Kansas, ou em Nebraska, seja lá onde eles estavam, não tem muitos pontos de referência para guiar viajantes perdidos. E pedir ajuda para qualquer pessoa só vai te gerar um monte de segue reto até o fim da vida por esse milharal. Daí você vai ver outro milharal. E daí talvez você veja um pouco de trigo para a direita. Então, como em toda história assustadora, o grupo se perdeu. Mas sem querer admitir a derrota, eles dirigiram à noite mesmo, fazendo curvas a cada 5 minutos até que se encontravam numa estrada de madeira, que o amigo do professor tinha certeza que era o que levava para a fazenda do avô dele. O professor Mays descreveu aquela rua como se fosse basicamente uma estrada escura pro inferno. Eu não tinha tanta certeza do quanto isso era curado, porque ele estava muito empolgado. E as explicações dele estavam sendo meio ridículas. Tipo, as árvores quase pegaram nosso carro, tinham incontáveis olhos vermelhos espiando na escuridão. Mesmo que fossem clichês, esses pontos de horror típico funcionaram com a turma toda. Geral tava se cagando. Então, o grupo de meninos dirigiu durante a noite naquela estrada escura, por tipo uns 15 minutos, antes de encontrarem uma clareira e um pequeno prédio com a luz acesa. E um negócio que parecia um silo ali perto. Então eles acharam, pô, o povo que vive aqui talvez possa nos ajudar a encontrar onde que o vô desse cara mora. E aquela ideia de que todo mundo se conhece em cidade pequena. Isso os preencheu de esperança. Eles desceram do carro perto do prédio
e só perceberam quando já tinham descido do carro que aparentemente esse era um lugar para guardar galinhas, e não uma casa. Mesmo assim, a luz estava acesa. Então, por que não tentar? Eles foram chegando perto e encontraram uma porta de correr semi-aberta. Lá dentro tinha um quarto bem grande e vazio. Pendurada, tinha uma luz fluorescente acesa que fazia o cômodo ficar praticamente à luz do dia. Mas não se via alma viva alguma ali. Não tinha carro ali em volta também, mas um dos colegas tinha certeza que viu alguém assim que eles estavam estacionando. Então, eles decidiram entrar para ver se tinha algum tipo de escritório ou alguma coisa onde alguém pudesse estar trabalhando. Para que alguém teria um barracão grande aceso desse para nada? Lá dentro não tinha nenhuma porta. E, novamente, era grande, muito grande e vazio. Então, o grupo ficou dando volta na propriedade até decidirem ir para o silo. Quando foram se aproximando, eles notaram o que parecia ser uma porta que levava para baixo. Eu me lembro que nessa hora da história, o Sr. Mace falou para a galera aprender com os erros dele. Ele falou que na época ele não tinha visto tanto filme de terror assim e não pensou duas vezes antes de se aproximar daquela porta assustadora no meio de um lugar escuro, medonho e desconhecido. Ele disse que se aproximar daquela porta foi um dos seus maiores arrependimentos. Então o Sr. Mace falou para a turma toda que o que ele ia nos contar agora não era muito apropriado para contar ali na sala de aula. Mas ele achou que a gente era maduro o suficiente para tancar. Mas se alguém já tivesse perturbado demais, era melhor sair. Alguns estudantes silenciosamente pegaram suas coisas e saíram pela porta. Alguns deles estavam só esperando uma oportunidade para ir fumar maconha antes da próxima aula atrás da escola. Eu nem pensei duas vezes. Como eu disse, eu amava esse tipo de coisa. E o Sr. Mace estava contando essa história melhor do que qualquer um. Eu queria aprender com esse cara, mesmo que eu não estivesse acreditando muito. Depois que a turma diminuiu um pouquinho, o Sr. Mace continuou a história. Ele disse para os restantes de nós que ele e seus amigos abriram aquela porta para o porão e perceberam um cheiro que ele só conseguiu descrever como a coisa mais podre que já senti em toda a minha vida. O grupo já não pensava mais sobre encontrar o dono daquela propriedade, mas agora encontrar o que estava gerando aquele cheiro. Eles desceram para dentro do porão, que estava aceso por poucas lâmpadas esporadicamente colocadas no teto de um grande corredor. Ninguém falava nada. A coisa estava estranha demais. As paredes eram alinhadas com folhas de metal, similares ao telhado de uma fazenda, e o corredor em si era torto, com o seu teto abaixando e subindo, como se fosse um túnel porcamente cavado, que nunca foi propriamente alinhado. Teve umas porções que o pessoal quase teve que se ajoelhar para passar. E a pior parte, o Sr. Mace contou pra gente que as luzes continuamente piscavam. Às vezes parecia até luz de balada, fazendo com que fosse difícil se mover por aquele corredor tão instável. No fundo da cabeça dele, ele estava certo de que isso eram truques da própria mente, mas ele se lembrava de ver coisas naqueles flashes, coisas que não deveriam estar ali. Ele diz que quando você está focado em alguma coisa, ou muito nervoso, a sua mente pode pregar peças em você. Ela meio que se revolta e te mostra coisas ou pessoas que não estão ali. Ele continuou descrevendo o corredor, e eu estava prestando muita atenção. As paredes tinham um fluxo de vento que parecia ir para sempre. Mace achava que eles estavam num tipo de túnel embaixo de uma floresta tenebrosa. Quando encontraram uma porta, mas ele não tinha certeza. Ele disse que acharam aquela porta depois de terem andado por tipo 1 milha. E era simples e de madeira. Mas ela parecia ser a porta de fora de uma casa suburbana. Tinha um design legal. E parecia pintada recentemente de vermelho. Também tinha uma maçaneta legal e até um daqueles negócios de bater na porta.
Aquilo era uma porta que deveria estar na entrada de uma casa legal. Não uma que estaria aqui embaixo de um túnel de terra, no meio de nada. Os amigos dele foram em direção da porta, movendo-se com cuidado, por causa das luzes piscantes e da incerteza sobre a estabilidade daquelas paredes ao redor. Ele virou-se para o grupo e todo mundo parecia tão nervoso quanto ele. E numa tentativa de melhorar os ânimos, com uma risada, ele disse: Melhor bater na porta antes, né? O amigo do Sr. Mays segurou no batente da porta e bateu contra ela algumas vezes. E de maneira brincalhona, mas baixinha, ele disse: Tem alguém em casa? O grupo esperou por tipo uns 30 segundos antes da tensão se quebrar. O cara mais perto da porta deu de ombros e foi se mover para chegar mais perto dos amigos, mas quando ele fez, a lâmpada em cima deles explodiu. O garoto protegeu os olhos e abaixou-se um pouco e olhou de volta para o amigo perto da porta. Quando ele abaixou as mãos, as placas de metal do teto caíram e uma das quinas dessa folha de metal caiu sobre a testa dele, abrindo um ferimento, que despejou uma onda de vermelho sobre seu rosto. O impacto aparentemente o fez desmaiar, e ele caiu para trás contra a porta, abrindo-a nesse processo. O grupo todo foi pro auxílio do amigo, mal notando que aquele cômodo estava completamente escuro e agora aberto à frente deles. O Sr. Mays foi o primeiro a chegar perto do amigo. Levantou a cabeça dele e segurou nos braços. Imediatamente tirou sua jaqueta e colocou sobre a testa do garoto, tentando parar o sangramento. Quando o grupo se acalmou, o Sr. Mays notou que o braço com que estava segurando a cabeça do seu amigo estava completamente ensopado. Ele ficou muito confuso e tentou entender a situação toda, quando um de seus amigos disse alguma coisa tipo: As luzes! A gente tem que ir. Foi quando o Sr. Mays notou. Sabe quando você apaga uma luz Ele falou para a turma. e tudo fica quase completamente escuro, exceto o brilho remanescente da lâmpada que vai morrendo enquanto esfria? Foi tipo isso. Mas tinham muitas delas. Pelo menos umas 20 lâmpadas que estavam acesas segundos atrás. Agora se pareciam como estrelinhas na escuridão. Definitivamente aterrorizante. Mas essa foi a coisa menos assustadora que aconteceu. Ainda tinha essa luz fraca no corredor atrás deles. E mesmo fraca, ela iluminava o cômodo suficiente para ver formatos de pessoas. Dezenas de pessoas paradas na frente deles. Quando o amigo do Sr. Mays, que tinha falado anteriormente, estava pronto para dizer mais alguma coisa, uma das luzes à sua direita voltou a se acender. Deixa só eu interromper para falar uma coisinha, disse o Sr. Mays, que geralmente era um cara brincalhão. Ele tinha um tom de voz que basicamente te compele a responder. Como se ele pudesse falar: ei galera, bora pular do penhasco. E você responderia: mostra o caminho. Isso é uma comparação meio ridícula, mas você consegue entender. Ele era um cara carismático. Toda a história até agora era tipo uma história de acampamento. Ele colocava ênfase na voz e tentava ser misterioso e assustador. O que estava funcionando, mas era notável. Mas eu lembro que nesse ponto mudou completamente. Ele não estava mais tentando assustar ninguém. Dava pra dizer que essa parte da história era difícil pra ele contar. Ou ele era um ótimo ator, ou era uma memória terrível demais pra reviver. Ele disse pra gente que quando a luz se acendeu e iluminou o grupo de pessoas à frente deles, ele pôde ver, naquela fraca iluminação, crianças. Pelo menos 20 delas. Na luz visível, estavam todas usando roupas de dormir, que pareciam rasgadas e destruídas, manchadas com alguma coisa escura. Cabelos longos. A maioria deles parecia que nunca tinha tido um corte de cabelo desde o começo da vida. E cobria algumas das crianças até. Todos estavam imundos. Parecia que nunca tinham visto banho na vida.
O Sr. Mace contou pra gente que a coisa mais aterrorizante desse bagulho todo foi que nenhuma delas se movia. Estavam paradas, encarando. A maioria deles era visível apenas pelo reflexo da fraca luz batendo em seus olhos. O grupo dele estava paralisado de medo por alguns segundos. Foi quando ouviram um som como um animal chorando à distância. Do jeito que ele descreveu, parecia o som de um cachorro ganindo, multiplicado por 10. Aquilo acordou o grupo de volta, no momento em que as crianças começavam a se aproximar. A galera juntou o que estava caído e arrastou ele para fora daquele quarto escuro, de volta para o corredor. O Sr. Mace levou um segundinho a mais para se mover, porque ele estava com dificuldade de se levantar do chão. Ele alcançou a sua esquerda tentando encontrar uma parede para se levantar e acabou encontrando a maçaneta daquele cômodo escuro, então puxou com força, nunca tirando os olhos das crianças. Ele deu um puxão na porta, assim que notou que estava com ela na mão, e uma cabeça de chuveiro saía da parede de cimento, com alguns centímetros para baixo, para dentro do cômodo. Tinha alguma coisa pingando daquilo, mas estava escuro demais para dizer o que era. Ele percebeu que foi aquilo que molhou seu braço, mas não se importou. Agora haviam crianças vindo na sua direção, enquanto animais choravam à distância e seu amigo estava seriamente ferido. Assim que ele saiu do quarto, ele parou um momento para enfatizar que tinham várias cabeças de chuveiro, na verdade, nas paredes, perto daquela única lâmpada acesa. É por isso que eu chamo eles de chuveiros. O Sr. Mace contou à turma. Eu estava fixo nele, me preparando para o resto. Eu bati a porta vermelha atrás de mim. Ele disse. Então corri pelo corredor o mais rápido que podia. Eu voltei pro carro e saí de lá como um morcego assustado. Então, quando estiverem caçando doces ou travessuras essa noite, saibam exatamente onde estão se metendo. E não vão para casas de fazenda abandonadas. Quer dizer, não tem muitas por aqui, mas vocês são todos crianças bem inteligentes. Exceto você aí, Jerry. A turma toda riu e aliviou a tensão. Foi quando o sinal tocou, avisando o fim daquela aula. O Sr. Mace acendeu as luzes e agradeceu todo mundo por ter ouvido, lembrando a gente do trabalho para a semana que vem, e nos desejou um feliz e seguro Halloween. Na saída, geral estava com suas próprias teorias sobre aquela história que a gente acabou de ouvir, Aposto que era um esconderijo nazista. disse uma garota. Eu acho que eram fantasmas de bebezinhos que foram mortos por cachorros. Disse outra. Eu não conseguia teorizar, eu ainda estava preso naquele momento, com o jeito que o Sr. Mace contou aquela história e os detalhes que ele incluiu, e eu fiquei com o sentimento de que eu não tinha aproveitado a experiência toda. Alguns dias depois, eu fiquei depois da aula para perguntar a ele como aquilo realmente acabou e o que aconteceu com seu amigo. Ele riu e disse que o amigo dele estava bem e foi bem honesto, falando que talvez tenham sido as drogas que eles estavam usando naquele momento. O Sr. Mace piscou pra mim e disse: Não conta pra ninguém essa parte não, tá, menino? Eu sorri e saí. Eu vivi naquela cidade por mais alguns meses, então, rapidamente, me mudei pra Milwaukee, Wisconsin. Eu alterei toda a história e contei nos acampamentos quando fiquei mais velho. E sempre era um sucesso, mas eu sempre mudava o final, fazendo com que um amigo dele tivesse morrido devido ao sangramento, ou que era arrastado para a escuridão pelas crianças. Quando fui para a faculdade, eu consegui uma chance de falar com o Sr. Mace de novo. Eu fui para a faculdade ao norte de Nova York, por motivo nenhum. A faculdade era legal para mim, e eu continuei sendo o mesmo doidinho que sempre fui. E foi lá pelo 3º ano que eu encontrei o Sr. Mace, num bar que eu frequentava. Inicialmente, eu não tinha certeza se aquela pessoa, com as mãos cobrindo a cabeça no bar, era o Sr. Mace. A coisa que realmente chamou minha atenção é que ele estava usando um suéter que ele usava geralmente no seu aniversário quando dava aula. Era uma parte de cima que dizia aniversariante. Eu disse pro meu grupo de amigos ir pegando a mesa que eu já ia me juntar com eles, e fui até aquele homem no bar. Sr. Mace? Eu disse, e o homem olhou para cima. Ele levou alguns segundos olhando para mim até sorrir, e
colocou a mão em meu ombro. E aí, garoto, como tem passado? Eu podia sentir um cheiro forte de uísque no seu hálito, e as bochechas dele estavam um pouco vermelhas. Mas o olhar dele me dizia que provavelmente ele estava meio passado e não sabia muito bem quem eu era. Sr. Mays, é o Jack. O senhor deu aula pra mim há uns 6 anos atrás. O rosto dele mudou um pouco, então eu pude ver que ele genuinamente me reconheceu. Ele usou um tom mais calmo, sorriu e disse: Como tem passado, Jack? A gente conversou por tipo uns 20 minutos. E eu falei pra ele o que tenho feito nos últimos anos, e ele também me disse. Aparentemente, ele ainda dava aula na mesma escola. Eu perguntei se estava tudo bem, e ele disse que estava tão bem quanto poderia, ou quanto chegaria a ser. Eu levei um tempo pra notar que agora eu era um adulto, tendo uma conversa com outro adulto. Todas as vezes que eu conversei com o Sr. Mays anteriormente, era uma relação de professor-estudante. Mas não agora. Agora era só um cara bebendo com um amigo no bar. Meus amigos eventualmente foram embora, e eu continuei bebendo com o Sr. Mays. Ele me contou sobre seu divórcio e sobre seus filhos. Coisas que eu nunca perguntei ou nunca liguei anteriormente. Mas agora eu ligava. Ele era uma pessoa real pra mim. Não era mais um ídolo. Esse era um cara com problemas de verdade. E não aquele professor enfadonho que já foi. Passaram-se algumas horas até que eu trouxesse o tópico, os chuveiros. E eu contei pra ele tudo sobre as minhas histórias e lendas urbanas. E ele só riu. Mas quando eu mencionei a história que ele tinha nos contado há alguns anos, ele quase pareceu desconfortável. Terminou o uísque, pediu mais um e virou-se pra mim, ficando bem sério. Escuta, Jack. Eu não sei porque continuo contando essa história ano após ano. As palavras dele estavam tropeçando e um pouco balançadas. A gente estava um pouquinho alto a esse ponto. Foi o que meu terapeuta me disse pra fazer quando eu era mais jovem. Precisava contar para as pessoas. Pra entender. Ou qualquer merda. Ele tomou mais um gole da bebida. Pera, seu terapeuta? Ele deu uma risada e olhou pra mim. Claro, Jack. Você achou que isso não ia foder com a cabeça de alguém? Eu tava confuso, mas sorri. As coisas estavam ficando estranhas. Mas é que, cara, você me falou que vocês estavam usando droga, alguma coisa assim, né? Ninguém se feriu terrivelmente. Tava tudo bem. Ele ficou quase cômico, de tão triste, por alguns segundos. Claro que não, Jack. Por que você acha que eu tô aqui agora? Fiquei encucado. Minha mente se encheu rapidamente de questões que eu queria perguntar pra ele, mas eu deixei ele continuar. O Tim, ele não conseguiu, Jack. Ele riu e sua risada se transformou em lágrimas. Levaram. Eles levaram, Jack. Eu nem sei. A polícia disse que a gente estava bêbado. E ele saiu por aí e foi pego pela vida selvagem. Ele já sabia. Ele não viu aquilo, Jack. Eu tava petrificado nessa hora. O Sr. Mays estava contando como se eu soubesse a história toda. Mas eu não sabia. O amigo dele desapareceu. Eu não sabia disso. Queria que eles tivessem encontrado o corpo. Então, poderíamos provar. Era um lugar horrível, Jack. Eu não sei mais o que te falar. Era um lugar péssimo. Ele continuou por mais alguns minutos, falando sobre seu amigo e sobre a diversão que eles tiveram antes naquela viagem. Eu deixei ele falar. Depois de alguns minutos, o telefone dele tocou. Ai, querida. Eu já vou, só um segundinho. Só... A pessoa do outro lado da linha desligou o telefone. O Sr. Mays se levantou e foi saindo. Vamos ver, Jack. Tem uma boa cabeça sobre os ombros, garoto. Use ela. Quando ele começou a sair daquele bar, eu gritei o nome dele e ele virou-se. E eu perguntei aonde toda aquela coisa dos chuveiros aconteceu. Broken Bow, Nebraska. Ele finalmente disse. Inferno na terra.
Mr. Mace saiu do bar após dar um tchauzinho pra mim e quase deu de cara na porta antes de encontrá-la. Foi a última vez que eu o vi. Eu nunca pude dizer a ele o quanto aquilo impactou na minha vida, ou o impacto da história em mim. Ele nunca saberia que eu viajei depois da minha graduação, quase seguindo os passos dele e de seus amigos. Ele nunca saberia as coisas que eu vi naquele lugar. Por quê? Bom, ele morreu um mês depois. Falência hepática. Tá tudo bem, porque a família dele estava com ele no hospital. Ele se foi, cercado pelas pessoas que se importavam com ele. E isso é tudo que um homem como aquele pode querer. Eu também iria para aquele lugar, anos depois. É aqui que a minha história muda. A história seguinte é como eu encontrei os chuveiros e como eu nunca mais vou retornar para nenhum lugar nem sequer perto de Nebraska. Vou terminar quando eu estiver sóbrio e com a memória limpa o suficiente. Parte 2. Me perdoa se eu estiver tagarelando, tá? Eu tô acordado, semi-sóbrio e prontinho pra terminar isso aqui pra vocês, caras da internet. E quem quer que vai escutar isso? Eu só fui saber que o Sr. Mace tinha ido dessa pra melhor alguns meses depois do funeral. Inicialmente, eu planejava procurar sua família para desejar minhas condolências, mas não era como se eu e o Sr. May fôssemos melhores amigos ou algo assim. Então, desisti. Eu continuei a minha carreira na faculdade, depois me graduei, depois do nosso encontro no bar. A graduação que eu escolhi, com especialização em inglês, não foi um erro, mas também não me gerou muitos trabalhos imediatamente após a formatura. Agora, eu tinha até uma quantidade sólida de dinheiro, que juntei na faculdade e decidi que eu merecia umas férias, se é que me entende. Peguei esse dinheiro que eu tinha salvo, me juntei com meu colega de faculdade Steve e fiz as malas para cair na estrada, mirando em algum lugar das Montanhas Rochosas. Eu já tinha vivido perto da cidade de Littleton, em Colorado, quando era mais novo e me lembrava dessa área com carinho. Então, parecia um destino ok. A viagem foi um sucesso e a gente acabou chegando perto de Estes Park, Colorado, e alugamos uma cabana baratinha por um mês. Os dias eram cheios de risadas, caminhadas e coisas que não envolviam muito trabalho. Quando acabou a nossa estadia, fizemos as malas e fizemos o nosso caminho de volta pelo leste. Em algum ponto durante a nossa viagem, nós encontramos alguns nativos de Estes Park em um bar local. A gente não passou muito tempo com eles ou nada disso. Só uma conversa jogada fora sobre alguns drinks e comida. Em uma certa noite, esses caras estavam pagando a conta e metendo o pé bem cedo. Só que eles geralmente ficavam até o sol nascer, então nós os questionamos sobre isso. Eles falaram que estavam indo para um after com uns amigos e nos convidaram. Como a gente não tinha mais nada para fazer, entramos no carro e os seguimos para a festa. A festa não tem muita importância para essa história. A coisa realmente importante é que em algum ponto da noite estávamos todos ao redor da fogueira contando histórias de terror. Nesse ponto da minha vida, eu já não era mais tão extrovertido quanto na minha juventude, mas com um pouquinho de encorajamento, eu comecei a contar algumas das minhas histórias que eu me lembrava de recontar na juventude. Eventualmente, eu cheguei à história do Sr. Mace, sobre os chuveiros. E toda vez que eu contava isso depois de ouvi-la pela primeira vez do Sr. Mace, eu colocava algum detalhezinho. Mas dessa vez, num tipo de respeito subconsciente ao meu antigo professor, eu contei exatamente a versão que ele contou na escola. O grupo gostou da minha história, e ela se tornou a favorita entre os festejadores. Steve e eu fomos embora, de volta para a cabana por tipo umas 5 da manhã.
E ele me perguntou sobre a história enquanto estávamos dirigindo de volta. Eu contei para ele todo o contexto do Sr. Mays, a turma e o meu amor sobre histórias de terror. E ele sugeriu que a gente tentasse encontrar esse lugar na nossa viagem de retorno para Nova York. Inicialmente, eu relutei porque eu não estava na vibe de procurar cegamente em Nebraska por vários dias. Procurar uma fazenda antiga que provavelmente já tinha sido demolida a esse ponto. Mas, alguns dias antes de deixarmos Colorado, eu disse ao Steve que parecia uma boa ideia. A gente não ia poder fazer outro tipo de viagem como essa por muito tempo. Então eu decidi que talvez fosse o melhor aproveitar o quanto durasse. De alguma maneira, no fundo da minha mente, eu pensava nisso como um pequeno tributo ao Sr. Mays. Aquele cara que, em retrospectiva, me ajudou a perceber o quanto eu queria ser um escritor. Bom, de qualquer maneira, a gente saiu do Colorado e fizemos um longo e entediante percurso até Broken Bow, Nebraska. Ou Inferno na Terra, como disse o Sr. Mays. Encontramos um motel na cidade e ficamos alguns dias, checando algumas milhas, em qualquer direção, em qualquer dia. Eu me lembrava do Sr. Mays contando pra gente que era em algum lugar na saída de Broken Bow, mas acho que ele nunca foi mais específico do que isso. Eu tentei perguntar pro pessoal que morava na região se eles tinham alguma informação sobre os chuveiros, mas a gente geralmente recebia como resposta uma longa encarada vazia ou olhos virando para dentro da cabeça. A única pessoa que pareceu saber alguma coisa sobre isso foi uma velha senhora que trabalhava no posto de gasolina na periferia da cidade. Eu não me lembro o nome dela. Mas essa mulher era uma daquelas velhinhas felizes, muito atenciosa e geralmente interessada em qualquer coisa que você queira conversar com ela. Steve começou a falar com ela quando a gente estava de saída e ela perguntou sobre de onde a gente veio, comentando como estávamos longe de casa. A gente não tinha nenhum lugar em particular para ir, então Steve acabou contando sobre todo o rolê dessa viagem por uns 15 minutos. E que em algum ponto a gente falou sobre estarmos caçando esse lugar conhecido como Os Chuveiros. Inicialmente, o nome não chamou a atenção da mulher, o que fazia sentido. Parecia que esse nome tinha sido dado pelo próprio Sr. Mays. Mas quando a gente começou a descrever em detalhes de tudo que eu me lembrava da história, essa amigável velhinha me interrompeu. O tom dela não era arrogante ou duro de qualquer maneira, mas ela ficou muito tensa e escolhi as palavras de forma deliberada. Ela disse: as pessoas não lidam mais com esse tipo de coisa por aqui. Foi há muito tempo atrás. Depois disso, ela tentou voltar àquele tom animado de antes e pediu licença para ir ao banheiro, nos desejando uma boa viagem de retorno a Nova York. Steve e eu voltamos pro carro sem dizer uma palavra. Nós dois estávamos pensando muito sobre o que aquela velha senhora disse. Novamente, ela não parecia brava com a gente. Ela só não queria ouvir sobre isso. Quando a gente estava voltando pro hotel, Steve disse uma coisa. Cara, quer dizer, se eu vivesse aqui num lugar associado com uma lenda urbana, alguma porra desse jeito, eu ia muito tirar com a cara de quem perguntasse sobre isso. Quer dizer, uma hora você fica de saco cheio da galera perguntando sobre isso e tenta assustar para eles calarem logo a boca. Você não faria isso também? Eu concordei com o Steve e eu continuei dirigindo. Mas toda aquela experiência não estava direita para mim. Se isso era algum tipo de lenda muito conhecida da região, por que ninguém mais na cidade parecia conhecer sobre isso? Mas eu acabei deixando pra lá. Lembro a você de que nenhum de nós dois estava com medo de ir até os chuveiros. Essa pequena excursão era mais tipo uma caçada. Steve e eu éramos basicamente turistas, procurando um lugar de algum filme famoso ou alguma coisa assim. E a gente entrou nessa sem expectativa nenhuma. Só uma pontinha de esperança de que conseguíssemos encontrar o lugar. Passamos mais um dia em Broken Bow.
antes de ir para o nosso próximo ponto, para encontrar os chuveiros. Nebraska não é um lugar tão terrível assim como as pessoas acham, mas também não era tão empolgante. A gente acabou encontrando um bar e passamos um tempinho por lá. E foi tudo o que fizemos naquele último dia de folga. Quando voltamos para a estrada, a gente decidiu que deveríamos tentar sair da rua principal o máximo possível naquele dia, porque era meio óbvio que esse lugar não ia ser na rodovia. E eu me lembrava de algum detalhe sobre uma estrada de terra da história do Sr. Mace. Então a gente estava procurando por isso. E foi um esforço bem fútil da nossa parte. A maior parte de Nebraska são estradas de terra. Já era umas 7 da noite quando encontramos uma pequena, mais densa floresta. Eu posso estar sendo leviano com esse termo, mas para Nebraska, esse lugar era tipo um oásis. As árvores eram cheias e grossas, escurecendo toda a área. E o sol já estava se pondo. Mesmo que a gente tenha encontrado alguns desses caminhos de pequenas florestas, essa aqui parecia a mais promissora. E não tinha exatamente uma estrada, mas um tipo de caminho, do que já devia ter sido uma estrada de terra em algum ponto. Então, foi por aí que a gente meteu o carro. Se aquele carro já tinha sobrevivido às montanhas rochosas, essa trilhazinha de terra de Nebraska não ia dar problema. A gente foi devagar, com cuidado por essa trilha, tendo certeza de que não tinha nenhuma árvore caída no meio do caminho, ou pedras que pudessem estragar o carro, ainda mais que o sol estava se pondo. Estava bem escuro, mesmo durante o dia, mas quando veio a noite, virou completamente diferente. E eu já estava com uma coceira de que a gente estava no lugar certo, mas eu não queria falar isso em voz alta para não estragar. Então, continuamos em frente. E eu não percebi na hora, mas tinham pequenos feixes de luz que penetravam a copa das árvores dessa floresta em miniatura, que faziam parecer com que os galhos estavam tentando pegar o nosso carro, do jeitinho que o Sr. Mace descreveu na história. Mas eu ainda estava convencido que aquela parte dos olhos de animais ele inventou. A criatura mais agressiva que encontramos nessa floresta foi só uma carcaça de coelhinho do lado da estrada, que não tinha nenhum sinal óbvio de morte violenta. Parecia que ele tinha simplesmente se deitado ali e nunca se importou em levantar. A gente dirigiu em completa escuridão por um tempo, antes de encontrar uma clareira, que tinha alguns amontoados de galhos saindo do caminho. Mas bem na nossa frente, tinha uma gigante árvore morta monstruosa. Não tinha como mover aquilo ali. Então a gente meio que deu a volta, com os faróis bem altos para tentar iluminar a área na nossa frente. Eu estava sentindo um tipo de mistura de empolgação e estranhamente medo, quando eu vi o que estava ali a uns 15 pés além da clareira. Ali, parcialmente iluminado pelos faróis altos do carro e um pouquinho da luz da lua crescente, parecia haver um velho celeiro de fazenda. Não era uma casa de fazenda típica. Era um grande celeiro, maior do que aqueles que tem em filmes, e não tinha nenhuma decoração na parte de cima. Era basicamente um barracão. Eu já não tinha mais certeza a esse ponto se esse era o lugar que a gente estava procurando, mas definitivamente era o mais perto que já tínhamos chegado. A gente foi se aproximando até estarmos praticamente uns 20 pés da entrada. Nesse ponto, toda a floresta parecia parar. Eu não sei se os donos tinham feito alguma coisa no solo, mas toda a estrutura da borda ao redor era limpa de qualquer forma de vida. Eu me aproximei da entrada da construção e tinha uma grande porta de correr. O Steve veio logo atrás de mim, com 2 lanternas na mão. Tá pensando o quê? Que a gente vai ir no escuro? Ele riu. Eu segurei a porta de metal com as 2 mãos, então dei uma puxada. Moveu-se um pouquinho, mas não tinha como eu puxar aquilo sozinho. Então Steve veio para me ajudar,
colocou a lanterna no chão, segurou a porta e contou até 3. Quando a gente conseguiu abrir a porta o máximo que podia, o que significava apenas alguns centímetros, ela pareceu voltar para os trilhos e então se moveu facilmente, parando bruscamente com um som de eco quando completamente aberta. Steve pegou sua lanterna do chão e veio atrás de mim, que já estava entrando pela porta. Dentro da estrutura, era excepcionalmente vazia, quase preocupante. Eu não tinha muita certeza do quão longe a gente estava da casa mais próxima ou pequena cidade, mas não havia nem a menor das evidências de que alguém tinha estado naquele prédio há anos. Tinham garrafas de cerveja quebrada e embalagens de comida vazia. Tinha até um pouco de cocô de animal por ali e algumas plantinhas que tinham conseguido crescer lá dentro. O lugar era enorme, muito maior do que as fazendas padrão. Mas não era o grande barracão monstruoso que eu tinha acreditado ser pela história do Sr. Mace. Eu tinha quase certeza de que aquilo era só uma simples área de guardar equipamento de fazenda ou alguma coisa similar. Desapontado, eu olhei perto da entrada enquanto Steve se aventurava para a escuridão. Eu estava repassando os detalhes da história na minha mente quando alguma coisa bateu em mim como um saco de tijolos. Na história do Sr. Mace, havia um silo perto do celeiro. Então eu corri de volta lá para fora, olhei para todas as direções e circundei o perímetro correndo. E com certeza, se tivesse havido algum silo naquele lugar, teria alguma evidência de algum jeito. Mas, mesmo com toda a minha esperança, não havia nada além de um pequeno amontoado de grossos arbustos na lateral. Aquela floresta da onde a gente tinha vindo. Eu voltei lá pro prédio, frustrado e cansado. Steve ainda estava empolgado, correndo por aí dentro do barracão. Se pelo menos a gente conseguisse achar um cano ou uma ducha, disse ele. Daí a gente saberia que era verdade. Só vamos continuar olhando mais um pouco. Eu não queria estragar a empolgação dele. Eu já tinha contado aquela história pro Steve algumas vezes. Mas mesmo que óbvio, ele não tinha percebido que esse não era o lugar. Esse prédio era estranho, sim. Fora do lugar e esquisito, mas não era a localização dos chuveiros. Eu deixei ele explorar mais um pouco antes de chamá-lo. Mano, esse é o máximo que a gente vai conseguir encontrar, cara. Eu disse. Mas não é aqui. Lembra que tinha um silo? O rosto dele foi de empolgação para desapontamento em instantes, como uma criancinha que não consegue o que pediu de aniversário. Eu dei uma batidinha no ombro dele e disse: Ainda é bem legal. Quer dizer, a gente ainda pode contar para todo mundo que encontrou. Eu tava escorregando de volta para os meus velhos hábitos bem rapidamente. Steve riu. Sim, mano, a gente poderia. Mas definitivamente é bem esquisito, né? A gente devia tirar uma foto pra provar, sabe? Eu concordei com ele. Peraí que eu vou pegar a câmera, disse ele e saiu correndo para a entrada. Eu fui deixado sozinho no barracão. Era bem silencioso quando se está sozinho, e eu pude ouvir o som baixo de Steve indo de volta pelos arbustos até o carro. Mas quando ele estava longe bastante, tudo ficou em silêncio. Eu não lembrava nem de poder ouvir o som do vento ou o barulhinho dos grilos, enquanto caminhava na profunda escuridão, com a lanterna em mãos. Eu estava convencido de que precisava ter alguma coisa ali. E quando fui me aproximando do canto daquele cômodo, o som dos meus pés que estava sobre a poeira do chão foi interrompido por um barulho suave de baque. Eu parei e tentei entender o que era aquilo. Pressionei meu pé contra o chão com força e percebi que o chão aonde eu estava em pé estava cobrindo alguma coisa vazia. Eu voltei para a parede do cômodo e vim olhando pelo chão com muito cuidado para ver se encontrava algum buraco ou fresta. Eu estava convencido de que eu poderia encontrar um tipo de alçapão,
No segundo que meu pé fez contato com aquela parte específica do chão, eu senti ele cedendo abaixo de mim. A memória dessa queda é confusa, mas eu me lembro de ouvir chiado de madeira. Me lembro de ver a luz da lanterna do Steve e então sumir para a completa escuridão. Não foi uma longa queda, mas eu caí numa posição terrível, porque eu perdi a consciência por alguns segundos. Quando acordei, estava encarando uma luz forte. Por um momento eu achei que aquela era a tal da luz no fim do túnel. E fiquei puto comigo mesmo. Você morreu em Nebraska, Jack? Puta que pariu, você é um fudido. Mas a minha autodepreciação no pós-vida foi interrompida pelo som da voz do Steve. Jesus, cara, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Acorda, por favor, acorda! Eu levantei a cabeça do chão, só o suficiente para ele comemorar. A dor na minha cabeça era intensa, mas foi ofuscada pela dor horrível no meu joelho. Eu sabia que tinha tido uma concussão, mas a dor no meu joelho era muito pior. Eu olhei em volta e encontrei a minha pequena lanterna. E quando me sentei e tentei assegurar pro Steve que eu tava bem, só machuquei o joelho e devo ter batido minha cabeça bem forte. Amém, cacete, cara. Eu achei que você tava morto. Imagina isso, velho. Morrer na porra de Nebraska. Puta, seria muito ruim. Cara, seria horrível. As palavras dele me fizeram rir um pouquinho, mas eu me contive, porque qualquer leve movimento de cabeça me fazia sentir incrivelmente tonto. Eu acho que uma corda? Disse Steve. O quê? Eu acho que eu vou pegar uma corda pra te tirar daí, pô. Ou você tá vendo alguma escada? Eu olhei ao redor nas paredes. Eram de cimento suave. Não tinha como escalar aquilo ali. É uma corda. Eu disse a ele. Tá tipo embaixo das nossas coisas, sabe? Eu acho que tá na minha mochila vermelha. Mas eu não tenho certeza não. Steve concordou, me dizendo para aguentar firme que logo ele voltava e saiu correndo. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Depois do som dos pés do Steve sumirem, eu só consegui ouvir um tipo de chiado no meio do total silêncio e a pulsação em minha cabeça. Eu fui me arrastando até a parede de cimento mais próxima e me escorei nela, descansando um pouco e respirando muito fundo, tentando me acalmar. O cimento era frio de maneira sobrenatural contra as minhas costas. Era verão, então eu só estava vestindo uma camiseta, mas era frio como gelo. Eu não estava muito ciente do que estava acontecendo. Naquele momento, eu só sabia que era bom ter um geladinho. Me sentei e esperei por Steve naquele porão ali embaixo. Foi quando comecei a me sentir estranho. Eu me sentia como um idiota por ter caído ali. E também sentia as dores do ferimento. Mas tudo isso pareceu sumir instantaneamente quando eu escutei algo que só consigo identificar como respiração. De alguma forma, à minha esquerda. Eu tentei me convencer de que aquilo era uma pegadinha da minha mente ferida, mas isso só durou alguns momentos, até que eu caí num replay da história do Sr. Mace. Quando eu ouvi pela primeira vez naquela sala de aula, eu estava mais impressionado do que assustado. Mas agora, sentado no escuro em um porão no meio de Nebraska, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Nem mesmo a palavra terror consegue definir isso. Quando eu estava sentado ali, eu me senti condenado. Apontei minha lanterna à minha esquerda na direção do que eu achei que tinha ouvido. Mas a luz não conseguia alcançar a parede. Era muito longe. Mas eu me sentia confortado de ver que não tinha nada ali. Respirei fundo alguns segundos antes de ouvir outro barulho na escuridão. Foi muito rápido. Eu não tenho certeza de se não era o som do meu próprio corpo se movendo sem que eu notasse. Mas eu achei ter ouvido um som de raspar. Parecia o som que o seu pé faz quando você está andando em um chão coberto de sujeira. Antes que eu pudesse reagir, eu ouvi aquela respiração à minha esquerda novamente. Mais perto dessa vez. Mas não tinha como aquilo ser real. Eu não vi nada além de uma teia de aranha naquele celeiro. E agora estava convencido de que tinha alguma coisa respirando perto de mim. Eu fiquei irritado de estar me estressando tanto.
Tentei dizer pra mim mesmo que o cérebro humano tá constantemente alucinando. Tentei dizer pra mim mesmo que no silêncio ou escuridão, o cérebro vai tentar preencher o vazio com sons, ou fazer você pensar que tá vendo coisas que não existem. Eu tentei canalizar o meu cético interior pra me acalmar, e aquilo funcionou. Funcionou até eu ver o flash de alguma coisa bem na minha frente. Eu não tenho certeza do que era, mas foi acompanhado do som de pés arrastando no chão, e foi aí que eu comecei a ficar tonto de pavor. Eu decidi que a melhor ação que eu poderia tomar era de desligar a minha lanterna, e presumi que aquilo não ia poder me ver. Se não pudesse me ver, não ia poder me pegar. Seja lá o que fosse aquilo. Desliguei a minha lanterna e fui deixado em completa escuridão. O vidrinho da lanterna foi se apagando enquanto esfriava, e eu coloquei de volta no meu bolso, simultaneamente encostando minhas costas de volta no cimento gelado da parede. Me apoiando, eu consegui esticar as pernas. Bom, a perna. Descobri que eu não conseguia ficar de pé. Não dava pra pôr nenhuma pressão no meu joelho machucado. Eu fui mancando até o canto, cantarolando pra mim mesmo, tentando quebrar o silêncio. Chamei pelo Steve, o mais alto que pude, mas não ouvi nada em resposta. Ele provavelmente ainda estava no carro tentando achar aquela corda, mas aqui embaixo tinha que ter uma escada ou alguma coisa, em algum lugar. Eu consegui cantarolando e senti que meu batimento cardíaco, que estava para explodir o meu peito, foi voltando para níveis normais. Eu ia me guiando pela parede de cimento, mantendo meu corpo contra ela e evitando o peso sobre o joelho machucado. Eu acho que andei uns 10 pés, quando minha cabeça fez contato com alguma coisa à minha frente. Eu caí no chão, e minha concussão deve ter ampliado a dor, porque foi uma dor cegante. Coloquei as 2 mãos sobre a cabeça, quando senti algo quente e molhado em meus dedos. Eu procurei um corte na minha testa, mas não encontrei nada. Desesperadamente, tentei achar minha lanterna de volta, enquanto sentava e tentava voltar para perto da parede. Eu encontrei a lanterna e a coloquei na minha mão direita, enquanto me apoiava na parede com a outra. Liguei a lanterna e apontei para a escuridão de onde eu tinha caído. O chão estava molhado, mas a cor daquele líquido era tão lamacenta que eu não podia discernir. Tentei focar naquela poça. Tava tentando me convencer de que aquilo era meu próprio sangue, quando eu vi outra gota caindo na poça. Me faltam palavras para descrever o que eu senti quando eu ouvi aquele som de pingar. E vi outra gotinha de líquido caindo na poça. Eu acho que eu sabia. Sabia mesmo ali exatamente o que era. Mas eu estava infinitamente tentando me convencer de que aquilo estava errado. Levantei a lanterna e apontei para a fonte do líquido. O que me encarou de volta era um cano, que saía pelo menos um pé para fora da parede de cimento. O metal estava enferrujado e todo rachado. Pequenas gotinhas de líquido escorrendo dele. E bem no final do cano, um simples chuveiro apontado para baixo. Sabe aquele sentimento quando seu estômago cai dentro da barriga? Nesse caso, eu acho que o meu literalmente caiu, porque eu vomitei imediatamente, bem em cima do meu sapato. Mas isso não era tão importante naquela hora. Eu ignorei a dor dos meus joelhos e tentei me levantar contra a parede novamente, o mais rápido que podia. Escutei sons, mas eu não tenho certeza se foram os sons do meu próprio movimento ou alguma coisa ao meu redor. Eu consegui me agachar embaixo de um dos chuveiros. Esse aqui estava mais alto na parede e parecia estar escorrendo o mesmo líquido. Eu me sentia como se estivesse me movendo junto com o infinito. De tempos em tempos eu tinha que me abaixar para passar por outra barra de metal ou outra cabeça de chuveiro. Eles começavam a pingar mais profusamente, mas o líquido era muito grosso, então não escorria facilmente. O quarto começou a feder. Eu me lembrei imediatamente do jeito que o Sr. May descreveu. Peguei minha camiseta e puxei para cima do nariz. Mas aquilo não parava a potência do cheiro. Tinha cheiro de vômito. Tinha cheiro de merda, de cabelo queimado e de coisa podre. Eu ainda me movia contra a parede quando senti alguma coisa,
Um tipo de saída. Eu caí no chão com força e a adrenalina passou pelas minhas veias. A dor ainda conseguia penetrar nos meus pensamentos. Minha lanterna ainda estava em mãos. Então apontei e examinei os arredores. Sentado à minha frente tinha um corredor. E havia uma porta lá. Mesmo que parecesse muito antiga agora, tinha um design legal. Uma maçaneta e um batente, que parecia um demônio. A tinta vermelha estava descascando, despedaçada e caindo no chão à minha frente. Eu me levantei desajeitado e me joguei contra a porta, evitando por muito pouco uma folha de metal à minha frente. Eu me arrastava agora. Não tinha como correr. As paredes e o teto eram alinhados com metal, do tipo que você vê em telhados de fazenda. Grandes pedaços de madeira pareciam abraçar aquelas folhas, mantendo aquela gambiarra de túnel. Eu não podia arriscar escorregar de novo e possivelmente me cortar naquele metal ou me bater na madeira e fazer com que aquilo colapsasse. Então, eu engatinhei. Eu fui me puxando por milhas, caminhando junto às paredes para me guiar, porque aquele caminho tinha curvas como uma cobra. Eu não tinha ideia de onde eu estava em relação ao buraco que eu caí. Mas eu disse a mim mesmo que tinha que ter uma saída daquilo ali. Se eu não tivesse escolhido engatinhar, com certeza teria me machucado muito mais. Haviam partes do túnel em que o teto caía de maneira brusca, mas eu sabia que ainda não tinha colapsado porque o teto ainda estava alinhado. Alguém tinha construído isso desse jeito. E eu ficava me dizendo o tempo todo que não tinha ninguém atrás de mim. Mas eu posso jurar que eu vi pés caminhando, alguns centímetros atrás dos meus. O meu jeans agarrava nas pernas de vez em quando, fazendo eu sentir como se alguém estivesse me tocando. Até mesmo hoje, eu não tô convencido de que não tinha ninguém comigo. Eu engatinhei e engatinhei, até chegar a uma subida. Com felicidade, eu olhei para frente e encontrei a porta daquele porão. A porta era feita de madeira. Eu sei porque eu podia ver a luz passando por ela. Eu não tinha certeza, mas achei que pudesse ser a luz do carro. E, além de tudo isso, eu só estava imensamente feliz de ter podido encontrar a saída. Eu cheguei até a porta e me joguei com os ombros sobre ela. Ela se mexeu, mas não abriu. Então eu comecei a gritar. Comecei a gritar mesmo com a garganta super dolorida. O máximo que eu podia fazer era um som de choro. Parecia um animal morrendo. Eu colapsei de exaustão e dor. E meus olhos encaravam a luz à minha frente. Eu estava tão perto de sair. Podia sentir o gosto. E foi nesse momento de silenciosa derrota que eu ouvi um som, que era, indubitavelmente, algo se movendo no túnel. Parecia algo sendo arrastado pelo chão. Se movia, parava por alguns segundos e então se movia de novo. Eu não tinha mais nada no estômago para vomitar, então eu comecei a me afogar. Eu tentei me recompor para fazer minhas mãos pararem de tremer e poder focar a luz no túnel. O que eu vi, eu ainda não processei. Eu sei o que eu vi, mas não consigo me convencer de que era realmente aquilo. Não consigo parar de pensar que eu estava só alucinando. Eu vi uma criança, numa camisola de dormir muito suja, manchada com algo escuro e marrom, com ocasionais manchas vermelhas profundas. A criança era extremamente magra, como imagens de vítimas do Holocausto. Eu só pude ver um olho, refletindo o brilho da minha lanterna, escondido entre tufos de cabelo longo e sujo. Esse cabelo passava do comprimento dos dedos da criança, que estavam embotados de sujeira. Menino ou menina, eu não sabia dizer, mas aquilo se movia na minha direção com dificuldade. Não respirava forte, mas parecia que cada movimento de cada músculo usava as últimas gotas de força daquela criança. Aquilo me congelou.
Mas o que realmente me congelou foi o olho. Era apenas visível pelo reflexo da minha lanterna. Mas mesmo só com esse lampejo, eu podia ver ódio. Ódio profundo ou algo assim. Nesse ponto, o idioma inglês lhe realmente falta palavras para explicar a situação. Mas eu conseguia dizer que aquela criança queria me machucar. Sendo alucinação ou não, aquilo estava chegando cada vez mais perto e eu comecei a chorar. Quando estava chegando perto e perto, eu pude ouvir uma voz atrás de mim. Era o Steve, com certeza, chamando meu nome. Eu tentei responder. Eu tentei dizer, abre isso daí, me tira daqui agora. No entanto, devido ao meu estado, eu tenho certeza que soou apenas como um murmurar sem sentido. Eu agarrei com as minhas unhas na porta e tentei empurrá-la de tudo que é jeito. E finalmente quebrei o contato visual com aquela criança. Quando eu fiz isso, a minha lanterna rolou pro lado e escorregou para baixo, indo parar perto dos pezinhos da criança. O que você vê? Disse uma voz. Do que você tá falando? Eu disse, fechando meus olhos. Me lembro de ter ouvido uma resposta que era algo como: olha e me diz o que vê. Mas os meus próprios gritos de frustração abafaram. Eu tava murmurando como um maníaco quando a voz me disse, calmamente: descanse por um momento e conseguirá. Aquela frase demorou um segundo pra eu entender. Foi então que fechei meus olhos com força. Implorei pro Steve só abrir a porta. Só abre a porta. Me tira daqui. Minha voz começou a parecer mais alta. Steve, abre a porra da porta! Abri meus olhos por um segundo para ver nada além de cabelo preto pendurado na frente do meu rosto e um pequeno brilho escondido no meio daquela bagunça. Fechei meus olhos com força e gritei com toda a minha energia. Abre a porra da... A porta abriu e eu caí na terra, dando uma respirada funda de ar fresco, meus olhos ainda fechados. Mas a primeira coisa que eu fiz foi me debater e conseguir fechar aquela porta. Assim que eu fiz, respirei fundo e abri meus olhos. Eu vi o celeiro à minha frente, iluminado pelas luzes do carro, minha cabeça pulsando de dor. Eu estava coberto de sujeira e líquidos que eu nem sei a origem. Meu joelho estava pelo menos deslocado. Mas além disso tudo, eu estava fora do túnel. Respirei fundo e escondi meu rosto nas mãos. Eu disse, choramingando, Steve, por que não abriu a porra da porta? E esperei por uma resposta. Mas não veio nenhuma. Steve, é sério. Eu tava engatinhando, gritando pela minha vida. Eu disse enquanto olhava para trás. E meu estômago caiu de novo. A única coisa que eu via atrás de mim era uma densa massa de arbustos que eu já tinha visto antes quando examinava o perímetro. Eu tava muito irritado. Chamei o nome do Steve de novo, dizendo que não era hora pra porra de brincadeira. Sai logo desses arbustos. Eu tava pronto pra me levantar, quando eu ouvi um grito vindo da frente do prédio. E vi uma lanterna subindo e descendo no meio da semi-escuridão. Steven estava correndo para dentro daquela estrutura, gritando meu nome e me dizendo para não me preocupar. Eu devo ter perdido a consciência a esse ponto, porque quando eu acordei, Steven estava bem do meu lado, desesperadamente tentando me acordar. As palavras dele eram quase incoerentes nos meus ouvidos. Ele me ajudou a me levantar e caminhar até o carro. Quando estávamos saindo, eu vi minha lanterna caída perto da porta do porão, a luz se apagando. Steve me colocou de volta no carro e então dirigiu para o hospital mais próximo. Eu dormi, mas ele me contou que ficou rodando por tipo 1 hora até encontrar a estrada principal. Eu acho que eu nem contei para ele a história toda. Acho que só disse que me feri quando caí e ele nunca perguntou exatamente. A gente não manteve contato por mais muito tempo. Não é como se a gente desesperadamente tivesse se separado. A gente só meio que parou de sair junto depois daquela viagem. E fomos cada um pro seu lado.
Eu nunca consegui compreender completamente o que aconteceu naquela noite. Teve muita coisa. E tem muita coisa que eu só posso explicar como alucinações. Mas tem muitas coisas que não fazem sentido. A cabeça do chuveiro estava lá. E tinha alguma coisa pingando. A porta era real. O túnel era real. E a maioria do resto das coisas eu posso semi-racionalizar se eu me convencer de que eu estava tendo uma concussão muito ruim. Muito, muito ruim. Mas tem uma coisa que eu não posso ter imaginado. A porta do porão estava trancada. E de repente, não estava mais. Eu tô mais cético do que nunca. Mas eu acredito que aquilo aconteceu comigo nos chuveiros. Eu não sou um eremita ou um esquisitão social sobre isso. Eu bebo muito, mas ainda tô funcional. Mas eu nunca mais voltei pra Nebraska. E ninguém vai me convencer a voltar. Eu não assisto mais filmes de terror também. Não tem mais entretenimento pra mim tá desesperadamente assustado. E é isso, sério. Não tem um final típico pra minha história. Eu mudei com a minha experiência. É, mas não tem nada pra mudar sobre isso ou pra lutar contra. Eu não consigo me convencer de que eu não tava apenas vendo coisas. Acredita em mim, tô tentando fazer isso há anos. A esse ponto, eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre os chuveiros. Aquela lenda não tinha saído da turma do Sr. Mace. Ninguém contou nenhuma história como essa para manter crianças fora de um certo lugar ou para assustá-las. Era simplesmente desconhecida. E eu acho que esse é o ponto dessa história toda. Eu quero que as pessoas saibam, em primeira mão, o que é aquele lugar. Talvez seja uma racionalidade de bêbado, ou a criança dentro de mim, eu não sei, e eu não me importo. Mas a história tá por aí agora, para as pessoas manterem ou tirarem das suas mentes. Mas o mais importante é que finalmente tá fora da minha. Tá ficando tarde, eu vou servir mais um drink. Saúde. Oi, galera! Essa foi a história do The Showers, os chuveiros. E, porra, eu gosto muito da escrita dessa história. Sério, tipo, ela é muito natural pra mim, tem um ritmo bom, vai direto ao ponto. Quer dizer, cortando aquela enrolação do começo, mas eu também enrolo pra caralho no começo dos meus roteiros. Então acho que eu não posso julgar, né? Sei lá, eu gosto muito de dar um contexto super pessoal e explicativo. E exatamente o que tem aqui. Acho que isso acaba sendo mais legal pra quem tá escrevendo do que pra quem tá lendo. Mas enfim, eu gostei bastante da história. Me lembrou muito o Abandonado pela Disney, que já tem vídeo aqui. E também me lembrou bastante a história do Hospital Circle You, uma creepypasta de Vocaloid que eu também já cobri aqui no canal. Esse bagulho de experimentos com crianças com pijama e líquidos horríveis, geralmente pode ser associado com a imageria do Ululu. É muito feio falar sobre esse episódio histórico horrendo e ridículo usando uma palavrinha boba, mas é o que o YouTube pede da gente, né? Bom, eu imaginei que a história ia chegar nesse ponto de alguma maneira por causa dos chuveiros e dos pijamas. Esses chuveiros me lembrou na hora uma cena do terrível Menino do Pijama Listrado, onde aparece o interior de uma câmara de gás e o negócio que solta o gás é tipo um mini sprinkler assim de incêndio, sabe? Um alarme de incêndio que parece um chuveirinho. Eu consigo ver como alguém poderia expandir essa imageria para chegar no The Showers. Mas isso é um puta stretch mental que eu tô fazendo, uma ginástica mental aqui. Pode ser que não seja isso, provavelmente não é, mas pra mim tá muito clara a imageria e a estética que ele quer evocar com esses símbolos aqui fora do lugar, né? Também bate com o detalhe das fazendas, né? Muitas
Muitos campos de concentração eram em lugares ermos, assim, grandes, como fazendas de trabalho forçado, né. Sei lá, mano, eu alguns anos atrás eu descobri que eu tenho etnicamente conexão, né, com mas eu não sigo nada da religião nem nada assim, então eu me sinto muito uma pessoa em terceiro plano vendo isso, e saber que eu seria uma pessoa que se eu tivesse lá agora, eu também ia ser condenado às mesmas coisas horríveis, só por ser o que eu sou, é uma camada extra de horror. Mas enfim, na internet tem um dizer de que se você que você é hoje não seria condenado na época medieval à fogueira, você não é uma pessoa legal. Oi gente, sou eu. Enquanto eu tava revisando esse vídeo na edição, eu acabei ouvindo a mesma história várias vezes e eu desenvolvi uma teoria. Eu acho que, de alguma forma, o Jack e a turma do Sr. Mace estiveram no túnel no mesmo momento. De alguma forma, o Jack acabou entrando num loop temporal assim que ele cai no buraco do túnel. Isso explica a voz que ele teria ouvido, que seria da turma do Sr. Mace, ajudando ele a conseguir abrir a porta para escapar, né? E também o som de pés que ele escuta no túnel e o som de corpo arrastando principalmente, que seria o corpo do amigo do Sr. Mace que foi de Vasco. Eu acho que é uma teoria válida porque ele reforça no final o negócio da porta e também pelos sons de vozes que o Sr. Mace não escutou. Eu acho que as crianças fantasmas não podem falar, então só pode ser um eco temporal. Mas a história é muito legal. Ela é aquele tipo de terror de lugar estranho, né? Eu tenho que acrescentar isso à minha tabelinha de creepypastas, porque tem várias sobre lugar estranho. Inclusive tem uma japonesa sobre o círculo no porão, que também é muito legal, que eu já trouxe aqui. E eu quero trazer mais creepypastas clássicas, então, por favor, peçam as que vocês querem ver aqui embaixo. E com certeza o algoritmo vai me punir por isso, então preciso que vocês deem like, comentem e tudo mais. A menos que vocês só gostem de My Little Pony, daí eu tô condenado mesmo, não tenho o que fazer. Bom, eu gostei muito dessa história. Fiquei triste em saber que o Steve e o cara, o Jack, né, não se falam mais. Igual no Ted the Caver, que os caras têm uma puta experiência e nunca mais se falam. Nossa, eu ia odiar não ter como conversar com essa única pessoa que eu compartilho esse trauma horrível. Seja lá pelo motivo que for. Mas talvez isso já seja um tropo desse tipo de creepypasta, já que acontece em praticamente todas. Talvez um dia eu escreva uma creepypasta do modelo Lugar Estranho. E vamos ver até onde eu consigo chegar com isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu consiga reduzir um pouco o tamanho dele, porque o meu material bruto aqui já passou de 2 horas. Mas eu quis trazer a parte 1 e a parte 2 junto pra ficar mais legal pra vocês, eu sei que vocês preferem assim. E você já sabe como pode ajudar o canal, comentando, dando like, hypando, compartilhando, se inscrevendo, flodando de comentários. Também postando sobre o vídeo nas suas redes me ajuda muito a chegar em pessoas que eu não chegaria. Você também pode entrar pro Clube dos Cowboys. O YouTube tá querendo que eu aumente o preço do clube, então aproveita para assinar agora antes que eu resolva aumentar o preço. Realmente estava muito barato e eu já estava achando muito barato por vários vídeos extra, lives extra e ainda ter acesso ao nosso clube do canal no Discord, aparecer nos créditos finais. E se você subir para Tier 2, você ainda pode ter acesso antecipado aos vídeos. Outra forma de me ajudar no canal, fazendo as suas comprinhas na Shopee ou no Mercado Livre ou outras plataformas que tem aqui, é só você entrar em qualquer vídeo do canal pelo seu celular, acessar aqui na descrição o link para abrir a Shopee e comprar qualquer coisa que você quiser. Se você descer mais um pouco no seu celular, vai ter ali a coleção do Cowboy, onde você pode achar itens de outras plataformas também. Por último, se quiser comprar uma commission comigo, você pode ter um desenho muito legal em troca de alguns dinheiros. Ou você pode me doar dinheiro simplesmente do seu bom coração aqui no Valeu Demais ou pelo meu tipo aí. Se quiser mais conteúdo, você também pode se inscrever no canal 2, onde tem um conteúdo um pouco mais diferente, ou me acompanhar nas outras redes. Enfim, bora pro comentário da semana, se tiver. Comentário da semana.
Malquete, bifete, 70. Fui uma das sobreviventes da live e afirmo que esse jogo me deixou extremamente desconfortável e olha, não sou sensível. Provavelmente o que me machucou foi o fato do prota ser assediado por pássaros. É verdade, a Malquete está sempre por aqui. Gosto muito dos seus comentários, Mal. E você também acompanha as lives, muito obrigado. E gente, é impossível não se sentir ruim com isso, principalmente se você já passou por isso no mundo real. Ser um passarinho ou não ser um passarinho não faz diferença nenhuma. E esses passarinhos, eles são sencientes demais, eles estão num contexto social demais. Se fosse um passarinho falando coisa de passarinho, tipo, voo, comida, sabe? Não seria problema, mas ele fala dentro do contexto social, ele fala como um humano, e como um humano de hoje em dia, não como um humano pós-apocalíptico, então eles têm muito contexto. Enfim, se você não entendeu sobre o que eu tô falando, por favor, veja o vídeo da semana passada.